Voltamos com mais um Threads por Elas, agora para falar sobre os próximos desafios do Atlético. São 3 jogos fora de casa, né, em 8 dias. Primeiro desafio contra o Corinthians. E vamos discutir também o fato, né, da torcida única, com matéria especial no final do vídeo. Então, meninos, sabadão, contra o Corinthians, Romero tá vindo numa super crescente. Vai ter ingresso pra nossa torcida, então se você tá aí com a van locada ou quer ir de carro, de ônibus, quer ir pra Sampa, curtir o sabadão, assistir o jogo do Atlético e voltar, é uma boa, né? São Paulo não é tão longe assim. Vai ter ingressos a 40 inteira e 20 a meia para a torcida do Atlético. O Atlético pediu carga desse jogo, então nós estamos liberados pra ir. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre a torcida única ao fim do vídeo, então tem uma matéria especial pra vocês. Lembrando que não é o fim da era da torcida única, é só para esse jogo que houve uma boa vontade do Corinthians, não foi uma boa vontade do Atlético, uma boa vontade do Corinthians aí para liberar a nossa torcida. Então confiram aí a matéria do final do programa, que tá bem legal, tá bem bacana, produção dessas duas aqui, jornalistas maravilhosas. Eu que sou advogada não contribuí muito, mas não esqueçam de conferir que tá bem legal. Mas voltando ao Corinthians, né, nosso próximo adversário aí, é um time que mesmo quando tá mal, a gente tem que ter um pouquinho mais de respeito do que teríamos contra outros times. Por quê? Porque Corinthians é Corinthians e Corinthians dentro de casa é complicado. E como a Rai disse aí no começo do programa, temos jogadores aí que estão individualmente crescendo. O coletivo do Corinthians é muito forte, né? Sim. É um coletivo que é muito forte. Não tem muitos jogadores que se destacam individualmente, mas nesse período aí tem o Romero, que tá fazendo gol à torta e à direita. Sei lá o que aconteceu, acho que ele trocou de lugar com o irmão gêmeo dele, mas o fato é que ele tá fazendo gol. Se sobrar a bola pra dentro, quando a fase é boa, o cara vai empurrar pra dentro. E você também tem ali no meio, perderam o Rodriguinho, mas sempre tem o Jadson, né, que a gente conhece muito bem, que é um jogador que tem possibilidade de armar muito bem o jogo. Então, se você tem um Jadson funcionando muito bem, se você tem um atacante que funciona muito bem, é a receita pro desastre, se o Atlético não for muito atencioso nesse jogo. E lembrando que o Corinthians vem de 3 vitórias seguidas, né, tá embalado, e mesmo apesar da vitória de ontem contra o Chapecoense, o treinador falou que vai descansar alguns jogadores, mas mesmo assim é um time perigoso. Tem gente voltando, o Roger pode jogar. E ele também disse que provavelmente vai entrar com um centroavante mais fixo. Mas mesmo assim ele não costuma deixar só um para atacar, né? Ele gosta muito da movimentação no Corinthians. Então a defesa vai ter mais do que nunca, tá bem ligada nesse jogo. O Roger aparentemente tá voltando aí pro time, tava lesionado, e eu vi umas entrevistas do Loss dizendo que talvez entre com o Roger como centroavante, ele como 9, mas como a Thaís disse, é um time que gosta muito da movimentação, então não vai ter o Roger fixado ali, centroavante fixo, né? Vai ser um cara que provavelmente vai se movimentar com o Romero e tentar aí furar a defesa atleticana, que está muito mais compacta e muito mais segura com o Thiago Nunes, né? Sim, a gente aí teve uns probleminhas com o Anderson, mas acredito que o Paulo André ali tá segurando as pontas. Thiago Heleno não volta ainda, provavelmente, ainda tá meio lesionado. Então vamos ver aí. Mas temos Léo Pereira, né? Que tá exatamente, Léo Pereira bem, jogando tudo. Léo Pereira vindo uma crescente, a gente comentou no programa passado que o Léo Pereira tava muito bem. A gente já comentou num programa lá no Campeonato Paranaense, a gente veio até de plaquinhas pro Léo Pereira. E falamos semana passada também que o Léo Pereira estava numa crescente. A gente também tem uma boa condição com o Lodi de um lado e Jonathan no outro, né? Então acho que a nossa linha de defesa ali tá boa. A gente tem lá na frente, graças a Deus, o Marcelo Cirino, que eu acho que também a gente pode passar essa zaga aí do Corinthians e chegar ao gol. 1-0 é bom, 1-1 é razoável, perder não pode.
Eu acho que 1-0 é excelente, 1-1 é bom e perder é normal, mas É a seria vida. bom que não acontecesse. Isso é normal, mas na situação qualquer, na situação né? Derrota atual. é uma tragédia. Então, Isso mesmo. Eu acho que o principal ponto do Corinthians talvez seja a rapidez na transição entre defesa e ataque, então isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. No jogo contra a Chapecoense, pela Copa do Brasil, eles fizeram um gol que o Cássio lançou uma bola que foi direto pro ataque, e daí eles fizeram um gol, o Romero fez o gol. Então, talvez seja o caso de você tomar um pouquinho mais de cuidado com isso. E eu acho que é um jogo que o Atlético tem todas as condições de fazer uma excelente partida, porque a gente normalmente joga bem contra o Corinthians. É um adversário que, historicamente, a gente não se intimida. Então, apesar de que eu acho que a casa vai estar lotada, eu acho que o jogo vai ser muito difícil, eu acho que o Atlético tem tudo para conseguir anular os pontos fortes do Corinthians, que, como a gente disse, é a rapidez, transição, de rapidez entre ataque e defesa. Talvez ali marcar bem o Jadson, tomar cuidado com o Romero, né? E ali o Pedrinho também, que é um jogador que tá com confiança, apesar de ser muito novo, tá com confiança da torcida, tá com confiança do técnico. Então, acho que é isso, é atenção extremada e vamos pra cima. E que a lei do ex fique do nosso lado, né? Porque o o Paulo Marcinho veio do Corinthians. O Paulo que ele André marca de também novo. pode fazer uns golzinhos de cabeça aí, né? Temos bastante... O Jadson não precisa... Não, Essa lei não ele vale pra vai você, ter, não Jadson. vai. Essa lei não vale pra você, tá? Lembrando também que Camacho e Guilherme não podem jogar. Porque O eles... Bruno Guimarães tá fora também, tá suspenso. Então, graças a Deus, a gente não vai precisar ver Guilherme em campo. Mas isso não vem ao caso. Mas tamo aí. No próximo jogo também, Peñarol, terça-feira, fora. Estamos aí com uma vantagem de 2-0. Dá pra sacramentar a nossa passagem pra terceira fase aí da Sul-Americana, se Deus quiser. É difícil, jogo difícil, jogo contra o time uruguai 2-0 não é... Eu acho que é uma vantagem boa, porém não é uma vantagem que garante a gente na próxima fase. Eu acho que o Atlético tem que ter mais atenção nas finalizações nesse jogo contra o Peñarol. O Pablo errou 2 gols aí que poderiam sim sacramentar a nossa ida pra segunda fase e não sacramentaram. Não, porque... sacramentar lá. O meu sim. sacramentar foi lá. Não, tá. Mas enfim, o Pablo não podia ter perdido aqueles gols. Pode custar caro, não tô sendo pessimista. Acho que são gols aí que... né, enfim. Mas é um jogo que, se o Atlético jogar o que jogou em Curitiba, tem tudo pra dar tudo certo. Só acertar o timing ali, né? Isso, os meninos vão comentar, né, no programa de quarto. Lembrando também que tem live sábado contra o Corinthians, tem live no Bávaro, e na terça tem live no Wave. Depois a gente passa todas as informações, os locais no Instagram e no Facebook da Atletes. A Atletes por Elas é patrocinada pela Novu, então se você quer ir ao salão de beleza com desconto, assine o clube, tá aqui embaixo, o primeiro mês é de graça. Então, como a gente disse no começo do programa, agora nós vamos... O programa foi curtinho hoje porque tem uma matéria especial produzida pela Rai e pela Thaís sobre essa palhaçada de torcida única aí, né, meninas? Isso mesmo. A torcida, a gente conversou com torcedores que viajam por causa desse amor pelo Atlético e com um advogado desportivo que explicou mais essa questão da torcida única. A matéria tá bem legal, né, Thaís? Tá bem legal, gente. Confiram até o final e vamos ver o que vai dar, né, ainda essa discussão mais pra frente. Se vocês gostarem da matéria ou não gostarem, ou viajarem pelo Furacão, comentem aqui embaixo, compartilhem o nosso vídeo, compartilhem um pouquinho mais sobre essa torcida única aí. Não esqueçam de mandar e-mail lá pro Curitiba. A gente vai deixar nos comentários o e-mail do Ministério Público pra mandarem, enfim, porque eles estão meio fazendo uma pesquisa de opinião aí, então a gente deixa nos comentários pra vocês. É bom mandar dizendo, enfim, não precisa xingar os caras, né? Educação, pelo amor de Deus. Mas, enfim, só pra dizer que a gente não tá satisfeito e tal, deixar a sua opinião lá pro pessoal. E é isso. Então não esqueçam de comentar os nossos vídeos aí. E se gostarem, curtam. Se não gostarem, faça o que quiser. Só não pode xingar a gente também. Tá bom? Até sexta que vem.
Torcida única e eu te sigo em toda parte. São duas coisas que não combinam muito bem. E é isso que a gente tem visto aqui no Atlético Paranaense. Depois da decisão do Ministério Público e do clube para não vender ingressos para a torcida visitante, fica mais difícil de acompanhar o Atlético fora de Curitiba. Nós conversamos com torcedores e um advogado desportivo para falar sobre o tema e abordar sobre a torcida única. Confira no Tretes por Elas. Eu entendo que o Estatuto do Torcedor ele traz uma relação de proteção ao espetáculo e àqueles que vêm assistir o espetáculo. Quanto a ferir ou não ferir, o Estatuto do Torcedor traz que o torcedor deve ser possibilitado seu acesso adentro do estádio. Não está, a torcida única não fere isso, só está dizendo que não pode ter uma identificação do outro torcedor. Porém, eu entendo que fere o Código de Defesa do Consumidor quando fala de uma proteção e segurança a esse espectador. É óbvio que um torcedor vai gritar gol pelo seu clube. É óbvio que o torcedor do Internacional que veio aqui, que viu o gol do seu time, comemorou. Nem que seja com uma risada, nem que seja com um tom jocoso, alguma coisa do gênero, ele fez. Fato que gerou uma briga noticiada em vários veículos e que pode gerar um problema maior lá para frente. Mas, de fato, há um problema com a segurança gerado por essa determinação de torcida única. Torcida única em São Paulo foi legalizado por uma decisão judicial e um acordo entre os clubes, porque havia uma grande briga lá. Mas isso não diminuiu a violência fora dos estádios. Tanto é que isso gerou uma grande... Tem estatísticas, tem notícias de que houve mortes, várias mortes, nesse ano de 2018, quando houve clássicos com torcida única. Aqui a torcida única, que está sendo colocada em prática, não há uma proibição do torcedor visitante vir. Mas ele limita que ele pratique a sua torcida da maneira como ele está acostumado, com a camisa do seu clube, com as suas cores, o que eu entendo daí sim que viola o Código de Defesa do Consumidor e em partes do Estatuto do Torcedor, porque não permite que esse torcedor venha ao estádio de maneira segura e de maneira que possa exercer o seu direito de torcer. Então eu entendo que nesses casos há uma violação sim do Código de Defesa do Consumidor e, por uma analogia, o Estatuto do Torcedor se equipara e deve ser aplicado o CDC, o Estatuto do Torcedor, e que deve ser repensada essa medida porque ela é uma medida que prejudica desportivamente o espetáculo e fere o que a gente conhece do desporto, que é a união, que é a participação de diversas cores e diversos credos dentro do mesmo estádio, que é importante que aconteça. Há aqueles que conseguem seguir à risca eu te sigo em toda parte. É o caso do Fernando, que acompanha o Furacão em todas as competições que o time participa. É uma paixão que eu tenho, viajar pelo Atlético, levar as cores do nosso Furacão aí pelo Brasil, pela América do Sul, né? Em 2014 fiz minha primeira viagem internacional, que foi para ver o Atlético na Bolívia, que foi uma viagem histórica, né? Foi uma viagem muito alucinante. Ano passado a gente na Libertadores também acompanhei o jogo em Buenos Aires, aquela vitória épica. Acompanhei aquele jogo em Santiago, que só quem estava lá sabe a emoção que foi para mim, né? Uma emoção indescritível, né? E agora esse ano tá complicado a questão da torcida única. Contra o Cruzeiro a gente teve problema porque não tinha ingresso, não tinha setor visitante, porque o Atlético não solicitou os ingressos. O Cruzeiro iria vender os ingressos pra gente, mas a nossa própria diretoria não solicitou. Me senti muito humilhado, me senti, nossa, poxa, minha diretoria não poder nem pedir os ingressos pra gente, foi muito humilhação. Na hora que a gente entrou dentro do estádio, o primeiro tempo inteiro a gente assistiu ali, a gente ficou num lugar mais afastado, né, mas claro, tinha cruzeirenses do nosso lado, e ali a gente gritando com o jogador, como se estivesse no nosso setor, né. Da hora que no intervalo a gente tirou a camisa, né, ficou com a camisa do Atlético mesmo, daí a gente começou a olhar torto pra gente, pessoal, né, mas não passou disso também, né, mas daí veio 2 policiais, super gente boa, e nos levaram pro nosso setor visitante lá, tiveram o bom senso de nos socorrer, né. Alberto explica que a carga de ingressos para a torcida visitante não tem uma previsão legal, mas deve respeitar 10% da disponibilidade do estádio.
A carga de ingressos para a torcida visitante, ela não tem uma previsão legal dentro do Estatuto do Torcedor, porém o Regulamento Geral de Competições da CBF, assim como foi com a Conmebol Sul-Americana, ela determina que o clube visitante que quiser a sua torcida tem o direito de pedir 3 dias antes a sua carga de ingresso, que não pode ser superior a 10%. Isso faz com que o clube tenha esse poder de solicitar essa carga. Pelo que a gente tem acompanhado, o Atlético não tem solicitado essa carga de ingressos, o que não proíbe que os outros clubes vendam esses ingressos e destinem e autorizem a comercialização no seu próprio estádio, que garantam lá dentro do estádio. O Atlético não pedir significa que o Atlético está informando que ele não tem interesse na presença dos seus torcedores lá e, por tal razão, ele não vai assumir esse ônus dessa venda aqui em Curitiba para que os seus torcedores vão a São Paulo para assistir o jogo com o Corinthians. Não impede que o clube faça isso. Com relação ao lado contrário, se os outros clubes visitantes que vierem jogar na Arena não solicitarem a carga de ingresso, o Atlético não é obrigado a ceder, assim como também não é obrigado a vender ingresso separado para uma torcida visitante. Porém, se outro clube pedir, o Atlético é obrigado a colocar. Se ele não der essa carga como torcida visitante, ele vai e pode sofrer uma sanção via STJD, porque ele descumpre o regulamento do campeonato. E descumprir o regulamento do campeonato fere o artigo 191 do CBJD e pode gerar uma multa que varia de 100 a 100 mil reais. É óbvio que não vai chegar a 100 mil, mas é uma multa que prejudica o clube por um ato que acho que não tem por que não liberar a entrada do torcedor dentro do estádio. Não é sempre que as pessoas conseguem ir para fora de Curitiba assistir aos jogos do Furacão. Foi isso que aconteceu com Guilherme e seus amigos, que vão para São Paulo assistir Corinthians e Atlético. Deixar bem claro que a gente já estava com a passagem confirmada, o aluguel confirmado, então a gente iria. A gente estava com medo do perigo, que é implícito, né? Você, a partir do momento que você vai, mesmo sem camisa, mesmo sem gritar, o ser humano não é bobo, o ser humano enxerga quando está no mesmo clima, na mesma situação de torcida. Se a gente ganha, a gente não ia conseguir mostrar um descontentamento, se a gente perde, a gente não ia começar a pular com os corintianos. Então, enfim, a gente iria com medo, e é o que eu falei, assim, tava até conversando com os meus amigos, independente do jogo agora, a gente ia deixar o jogo em segundo plano, infelizmente, porque a gente não ia estar exercendo o nosso direito de torcida e torcer mesmo, poder gritar pelo seu time, comemorar um possível gol, enfim. A gente ia passar um final de semana de turista em São Paulo, infelizmente. Agora, a questão de setorização, infelizmente, eu não conheço, além da torcida organizada deles, que obviamente ia passar longe, mas independente disso, a gente já teve jogo aqui, até aproveitando o embalo de torcida única, em que torcedores do Internacional acabaram entrando em vias de fato com torcedores do Clube Atlético Paranaense aqui, e estavam em setores populares comuns de família. Então a gente vai com medo de qualquer jeito, independente do setor, assim. Com certeza a gente ia achar um setor um pouquinho mais caro, talvez intermediário, que subentende que seriam pessoas mais tranquilas, mas é tudo suposição, né? A gente não tem como saber. A única certeza que a gente teria é que a gente estaria possivelmente em segurança, vestindo a camisa do Atlético, torcendo para o Atlético, um setor destinado a visitantes isolado. Alberto salienta que é preciso ter bom senso dos clubes na hora da torcida única. Olha, não tem muito o torcedor comum possa fazer, ele não pode acessar o STJD, mas os torcedores do Santos fizeram um requerimento judicial para que fosse possibilitada a entrada dos torcedores num lugar específico. Não teve essa determinação colocada em prática, mas eu entendo que há um bom senso que deve ser seguido por todos os clubes, e pelo que a gente vem ouvindo aqui, até nas redes sociais, nos outros veículos de comunicação, muitos torcedores do Clube Atlético Paranaense têm tentado entrar em contato com o Corinthians e com outros clubes para liberar a entrada deles, o que está acontecendo. Eu acho que provavelmente, se o Atlético não for fazer essa solicitação, os clubes farão uma venda por eles, porque eles também têm interesse dos seus torcedores dentro do estádio. Fernando confirma que vai atrás dos seus direitos para poder assistir aos jogos em um setor específico para os atleticanos. Então eu tenho mais jogos programados aí para ir. Vou contra o Corinthians agora sábado, né? E vou depois contra o Pearol, contra o Ceará. Contra o Ceará é um jogo que até agora a gente não tem a certeza se vai ter ingresso ou não, né? Contra o Corinthians agora eu liguei umas 3, 4 vezes pro Salim, falando para ele que eu queria meus ingressos, porque
torcida inteira, todo mundo tinha o direito de ir, que eu já tinha amigos que já tinham comprado e que a gente queria os ingressos. Ele se prontificou a resolver, mas hoje também fiquei sabendo aí de uma fonte aí que até mesmo o próprio Corinthians, quando eu liguei lá, falou que não dependeria, eles venderiam mesmo que o Atlético não pedisse. Então foi até uma coisa, poxa, né? E foi muito legal do Corinthians. E hoje eu fiquei sabendo agora aí de uma fonte aí que o Atlético não pediu os ingressos. Então é uma coisa que me surpreendeu bastante. Quer dizer, nós estamos indo lá, vai uma galera contra o Corinthians, mas vai ser porque o Corinthians vai vender pra gente. Mas o Atlético não solicitou. Então quer dizer, cada dia a nossa diretoria, né, deixa a desejar mais e mais, né? Morar longe de Curitiba pode ser um grande empecilho para assistir o Furacão, principalmente com a torcida única. Alexandre mora em Fortaleza. Tabata morou em Brasília, cidade que não tem tanta tradição no futebol, e agora mora em São Paulo e viu a oportunidade de acompanhar o Furacão mais de perto. Eu não moro em Curitiba há 1 ano e faz mais de 1 ano que eu não vejo jogo do Atlético no estádio. Então, quando tem jogo na cidade que você mora, você não estando em Curitiba, cria-se uma expectativa muito grande. E essa semana eu fiquei extremamente chateada, assim, essa é a palavra. Eu fiquei triste mesmo com a possibilidade de não poder ver o Atlético no jogo contra o Corinthians, não por uma barreira imposta pelo adversário, pelo Corinthians, pela CBF, por quem quer que seja, mas uma barreira que é imposta pela própria diretoria do clube. E eu acho isso o cúmulo do absurdo. A diretoria de um clube, em vez de proteger o seu torcedor e fazer de tudo o melhor possível pelo seu torcedor, é uma diretoria que joga contra, que impõe barreiras e obstáculos para que a torcida possa ver o clube no estádio. E eu sinto muita falta de ver o Atlético de perto, e a possibilidade de não poder ver no sábado, eu já estava programando com um monte de gente, um monte de amigo, para a gente assistir o time, e a possibilidade de não poder ver me deixou extremamente revoltada. Nós temos 3 sócios na família, a minha mãe paga cadeira, eu só não tenho cadeira porque eu não moro em Curitiba, senão eu teria com certeza. Então, assim, a minha família paga, contribui com o clube, e olha como que a gente é recompensado. Com uma diretoria que parece não querer que o seu torcedor acompanhe o clube de perto. E, bom, no fim a gente vai acabar assistindo ao jogo, deu tudo certo, mas a decepção e a mágoa que eu sinto com a diretoria é muito grande, porque parece que eles realmente não se importam com o torcedor, com a presença do torcedor no estádio. Isso é o básico do futebol, né? Moro há 6 anos aqui em Fortaleza e sou habituado a ir no estádio assistir o do Atlético desde criança. Desde pequeno, meu pai me levava, na época do Pinheirão ainda, depois a Velha Baixada, a Nova Arena. E sempre fui sócio desde 2000, 2001, na época que a gente recebia ingresso pelo correio, pagava sempre o ano para assistir o Atlético, sempre fui em estádio. E uma oportunidade de trabalho aqui em Fortaleza, eu tive que me mudar de Curitiba e vejo muito pouco o jogo do nosso Furacão hoje em dia. Quando vem jogar aqui em Fortaleza, já fui para Natal assistir Copa do Brasil de carro. E às vezes quando eu vou para Curitiba e tem que coincidir de eu estar lá e ter um jogo, que é difícil porque a maioria das vezes eu vou no final do ano, no Natal, ver minha família e não tem jogo de futebol. Então o hábito que eu tinha de assistir o jogo do Atlético, hoje em dia, foi tirado, né? É uma das coisas que eu sinto mais falta de morar em Curitiba, é a falta de ir no jogo do Atlético. Agora, com a proximidade do jogo do Atlético contra o Ceará, dia 11 agora, no PV, no Presidente Vargas, eu vejo com a possibilidade de não poder acompanhar o meu time do coração jogando aqui em Fortaleza, por causa dessa besteira, essa bobagem que fez a diretoria de torcida única na arena. A gente tá sofrendo, a gente que mora fora de Curitiba, com a possibilidade de não conseguir assistir jogo do Atlético fora de casa. Então vocês imaginem eu que moro tão longe, para Curitiba não é fácil, acompanhar o Atlético não é fácil. E quando o Atlético vem para Fortaleza, para minha cidade, e eu posso ir ao estádio, eu sem possibilidade de torcer pelo meu time, é lógico que eu vou no jogo, mas se eu não puder ir com um manto rubro-negro, vou fazer o quê? Vou ter que ir na torcida do Ceará, paisana, e assistir o jogo de lá.
E eu gosto de comparar, eu sinto tanta falta do Atlético aqui, eu gosto de comparar que como se fosse um familiar meu vindo me visitar e eu só poder ir ver, não poder ir lá abraçar, porque faz falta ir no jogo, torcer, vibrar com o gol do Bergson, xingar o Wanderson, isso que eu queria, não queria ficar quietinho lá no meu canto. Infelizmente, com essa posição da nossa diretoria, é isso que pode acontecer agora. E é a gente que mora fora de Curitiba que sofre, né, com isso. De não poder ver o jogo do Atlético que a gente vê tão pouco. Lembrando que para o jogo de sábado, às 21 horas, a torcida do Atlético pode ir até o Itaquerão. Os ingressos custam R$40 e R$20. Lembrando também que essa decisão não está adotada para todos os jogos fora de casa. Mas vamos ver como será no decorrer do Campeonato Brasileiro. Não esqueçam de curtir a nossa página no Facebook. Se inscrevam no nosso canal do YouTube e apertem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem da Atlético TV. Toda sexta-feira a gente está aqui para falar um pouquinho mais sobre o Atlético para vocês.